Bem-vindos, ouvintes do Papo de EQ. Meu nome é Pedro e está começando mais um episódio do seu podcast da Engenharia Química. No papo de hoje contaremos um pouco como o fertilizante foi produzido industrialmente e sua controvérsia na Primeira Guerra Mundial com o processo Haber-Bosch. Bem, ouvintes, para quem não conhece o que é um fertilizante, eles são compostos naturais ou minerais usados em atividades agrícolas. E eles servem para repor nutrientes nas plantas ou no solo. Dessa forma a gente consegue aumentar a produtividade da lavoura ou até mesmo proteger ela de doenças. De forma natural, quem faz esse papel na verdade é um grupo de bactérias. Mas às vezes não é suficiente para nossos objetivos humanos. Então usamos essa ferramenta. Vale a pena trazer algum especialista nesse assunto em um episódio aqui do podcast. Então, se você acha interessante a ideia, nos envie uma DM lá no Instagram. Foi lá no século XIX que começou essa ideia moderna de querer estudar o solo e a planta. Saber quais nutrientes são necessários, quais são as melhores técnicas agrícolas. Mas foi de fato no século XX que a produção industrial de fertilizantes de fato se iniciou. O quadro daquela época era de acentuado crescimento da população mundial. Então estava aumentando ainda mais a demanda por alimentos, além obviamente do interesse econômico e político. Nisso, os cientistas se reuniram e viraram um para o outro e perguntaram: e aí, como é que a gente alimenta essa galera ao mesmo passo que a gente aumenta o nosso poder político do nosso país? E aí que entram Fritz Haber e Carl Bosch, dois cientistas alemães que desenvolveram o processo Haber-Bosch. Esse processo é muito eficaz e relativamente simples para produzir amônia, que é muito utilizado nos fertilizantes e também em explosivos. Nesse processo industrial, pensa comigo o seguinte: imagine que você queira fazer um bolo e tem lá consigo farinha, ovos, açúcar, mas falta o fermento. Então você decide fazer o seu próprio fermento, misturando outros ingredientes e observa como resultado um gás borbulhante. Nesse cenário, na verdade, o fermento é a amônia. Para chegar no resultado final, que é a amônia, é utilizado principalmente nitrogênio da atmosfera, hidrogênio e o catalisador. Imagine que esses dois elementos são como peças de um Lego que não se encaixam facilmente. Então, para isso, é adicionado muito calor e muita pressão para juntá-los. E o catalisador ajuda na velocidade com que isso aconteça. No final desse processo, a gente vai ter com sucesso a amônia e ela vai ter dois destinos. Uma para a produção de fertilizantes e a outra para explosivos. Nessa última opção, a gente precisa primeiro transformar ela em ácido nítrico, depois converter ela em nitroglicerina e, por fim, a famigerada dinamite. E, logicamente, os cientistas alemães sabiam muito disso e o contexto geopolítico da época reforçava bastante essa ideia. Foi então que em 1914, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, Haber comandou a divisão química do Ministério de Guerra alemão. O Reino Unido até tentou embargar o país com a importação de algumas matérias-primas, mas naquele momento a Alemanha já era autossuficiente e efetiva com a sua planta industrial e na fabricação de dinamites. Lá no Ministério Alemão, Haber até desenvolveu outras armas químicas para uso em guerras, como gás mostarda, cloro e fosgênio, ao qual mataram milhares de pessoas na época. Mesmo com o fim da guerra, ele ainda desenvolvia armas químicas secretamente. Em 1918, ele foi condecorado com o Prêmio Nobel pela criação artificial da amônia. De forma no mínimo interessante, Haber tinha origem judaica e fugiu para a Suíça depois do Partido Nazista tomar controle do país, onde faleceu de problemas cardíacos em 1934. De fato, o processo Haber-Bosch de fabricação da amônia mudou completamente a humanidade nos anos após sua criação, de formas positivas e negativas. E aí eu te pergunto, caro ouvinte do Papo de EQ, você acha que esse prêmio Nobel foi realmente merecido? Finalizando por aqui, gostaria de agradecer você ouvinte que ouviu até o final, convidar você a seguir a gente lá no Instagram, @engenhariaquimicaufla, e continuar seguindo a gente aqui no Spotify, no Papo de EQ. Muito obrigado e até o próximo papo.